Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui no programa onde a educação é a estrela principal. E você é nosso convidado, nossa convidada. Participe conosco. Desde agora, comece a mandar a sua mensagem aí pela telinha da Up TV. Mande a sua mensagem, a sua opinião, a sua pergunta. Participe com a gente. E hoje nós teremos aqui um programa sensacional uma vez mais. E o tema de hoje vai ser o quê? O ensino da economia na universidade. E aí, os alunos estão preparados? Os alunos que vêm do colégio, do cursinho, estão preparados para essa nova fase? Qual é o problema maior, matemática ou economês? Vamos falar daqui a pouquinho com um professor que é economista e atua na área e dá aulas em várias faculdades, aulas na área de economia. E você sabe, nós temos no Facebook nosso grupo lá, em que você pode participar, Missão Educar. Nós temos 400 participantes hoje, um pouco mais de 400, todos eles da área de educação. E nós temos também nossa página de curtir no Facebook. Nós temos já mais de 1000 curtidas. Quando você curte, você recebe todas as informações do nosso Missão Educar, todas as nossas postagens também. E você se lembra que o professor Liceu Moreira foi para Garanhuns. Ele está voltando de Garanhuns agora, lá do terceiro Educa Garanhuns, onde ele estava com Humberto Werneck, Celso Antunes e Ziraldo, num grande evento educacional. Está voltando, não chegou aqui ainda, mas ele estará aqui conosco certamente na próxima segunda-feira. Então eu vou aproveitar agora para dar um bom sempre para o nosso entrevistado, que é o professor Norberto Verderame. Professor Norberto, bom sempre. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá? Você formulou. Espero colaborar um pouco para elucidar algumas questões sobre o ensino da economia na universidade. Ah, mas com certeza vai mesmo. Com certeza vai. Então, olha, gente, eu vou, antes de mais nada, me lembrar aqui que eu não dei o nosso e-mail, né? Se você quiser falar conosco fora do programa, né? Lembrou, de repente, em qualquer dia aí, manda um e-mail para a gente, manda a sua mensagem, a sua fotografia, o seu vídeo, a sua atividade por aí, sua experiência educacional para missãoeducar2012@gmail.com missãoeducar2012@gmail.com. E agora eu vou dizer para vocês um pouquinho do que é o professor Norberto Verderame. Olha só, gente. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Fundação Alves Penteado, né, que é a FECAP. Ele também fez Administração Financeira na Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação. Também pós-graduação, especialização em Mercado de Capitais e Financeiro pela própria FGV também. Operações Estruturadas de Finanças Corporativas na Fundação Getúlio Vargas. E também cursos de orçamentos para decisões financeiras, isso é importante, hein? Também na FGV. Fez pós-graduação Lato Sensu e docência do ensino superior na FIGE, do Rio de Janeiro. Tem pós-graduação Lato Sensu também em capacitação para ser docente, articulação entre PPI e o projeto pedagógico de curso na Faculdade Anchieta de São Bernardo do Campo. E tutoria em educacional à distância, na Faculdade Anchieta também. E como docente, já deu aula no Grupo Uniesp, na Faculdade de Administração de Diadema, na Faculdade Anhanguera, em São Bernardo do Campo, que é a ex-Faculdade Anchieta, na FAINAN de São Bernardo do Campo, na Uniesp de São Caetano do Sul, na FAINAN SBC e vai por aí afora. Então, ele está no dia a dia lidando com os jovens estudantes que estão fazendo economia. Então, eu vou soltar aqui uma primeira pergunta para o professor Norberto. Aí enquanto ele vai pensar na resposta, eu vou então agradecer nossos patrocinadores. Professor Norberto, qual a maior dificuldade dos seus alunos? É a matemática ou é o economês? Já então o senhor vai responder para a gente. Vai pensando, porque eu acho que é uma pergunta complicada para responder, né, professor? Não é? É complicado. Não é tão complicado. Bem, a gente vai explorar bem isso aí. Ótimo. Então, nós agradecemos a Acerplan Educacional, é o DNA da educação,
temos novidade, atenção, hein? Acompanha o programa, Educador, nós temos novidade da CEPAM para você, sensacional. Aliás, é um presente da CEPAM para você. Nós temos também o Congresso Conhecer, está chegando, hein, gente? Setembro está logo aí. Congresso Conhecer, lá no Espírito Santo, num lugar maravilhoso, onde você tem a formação continuada, o network e o lazer e muita diversão também. E nós temos as massas Ravan, né? Aquelas delícias todas que você pode comprar na loja da Ravan ou encomendar pelo site, receber na sua casa, coisas deliciosas, para que você tenha sempre aí e não tenha nenhuma surpresa quando chegar algum amigo querido e você de repente dizer assim, eu não tenho nada em casa para oferecer. Você vai ter alguns produtos maravilhosos da Ravan. Então, professor Norberto, a pergunta é fácil de responder? Não é tão difícil, vamos lá. Antes eu queria dizer o seguinte, Augusto, eu sempre militei na organização empresarial, né? Então, nunca sonhei em ser professor. Sempre como economista, administrador financeiro nas grandes organizações, bancos e tal. Até que um dia eu recebi o convite, né, de ingressar no magistério superior. Então, o que eu fiz? Eu levei toda a minha experiência de organizações para dentro da sala de aula, tá certo? E aí o que acontece? A economia, hoje, ela tem um espaço grande na mídia, ao contrário, uns anos atrás. E eu acompanhei justamente o momento em que não tem esse espaço todo. Isso. E depois veio esse crescimento. Então, se você assistir programas, ler revistas, jornais, só se fala em inflação, né? Taxa Selic, o Brasil cresceu, o Brasil não vai crescer, ajuste fiscal. Então, de uma certa forma, isso aí facilitou o nosso trabalho. Ao contrário de que uns anos atrás era uma coisa mais hermética a economia, né? É claro, mas é uma disciplina que ela não faz parte do ensino médio. E, aliás, deveria fazer, né? A gente deveria começar a pensar em educação financeira lá atrás, né? Já é um início. Como é que você guarda dinheiro, como é que você aplica, né? O que é melhor, qual a melhor alternativa. Então, as nossas crianças, nossos jovens não têm esse preparo. E aí chega no ensino superior, na faculdade, existe uma certa dificuldade inicial só. Aí a coisa flui. E aí o que você faz? Você agrega o dia a dia, né, das pessoas aos termos técnicos. Então acaba não sendo uma coisa tão abstrata assim, né? Não. Porque você faz uma ponte Isso. com o dia a dia real. Por quê? Porque o segredo é esse, é você mostrar que a economia não é uma coisa inatingível, né? Aí é o nosso dia a dia. Sim, Quanto que eu vou gastar? Como é que os preços estão subindo? Como é que você se defende? Não é? Claro que o economista ele tem termos técnicos, né? Que você economista. Aí, né? E na verdade isso aí o segredo é você traduzir isso, né? Esses termos para o nosso dia a dia. Então essa é nosso dever, é trazer a economia para o dia a dia. Você conseguindo isso, você já tem um bom caminho andado aí de sucesso. Então, você me falou uma coisa agora que me veio um raciocínio aqui. Será que a procura por os cursos de economia, quando eu falo economia, é um guarda-chuva que tem uma série de outras cadeiras junto, né? Será que essa procura aumentou em função da nossa realidade do dia a dia, de estar na mídia a economia? Olha, eu acho que é o contrário. As informações que eu tenho é que a economia perdeu espaço no ensino superior. Hoje se volta mais para administração e contábeis. Ah, ok. Quando eu fiz economia, na década de 70 e na década de 60 e 50, a demanda pelo curso era maior. Então, a administração se popularizou mais. Sim. Então, eu dou aula de economia para o curso de administração. Sim, sim. Eu não dou para a economia, para o curso de economia. Perfeito. Agora, eu acho o seguinte, agora defendendo minha classe, né? O curso de economia, o economista, vamos dizer, é o curso que te dá uma visão enorme do mundo. Por quê? Porque ela se relaciona com várias disciplinas.
Então, para você conhecer história, política, geografia, ciências sociais como um todo, entendeu? Matemática. Muita gente fala que a economia é uma ciência matemática. Ao contrário. É Muito pelo humana, contrário. é uma ciência É uma humana. ciência social Sou humana social. que se utiliza da matemática e de estatística para provar certos fenômenos. É o contrário. Né? Perfeito. Então, o que é a economia? A economia é a ciência puramente social. E isso é o que me atraiu quando eu fui estudar economia, porque eu gosto muito de ciência social. Sim, sim, sim. E é uma verdade, né? Realmente, você está falando aí da mídia, falando de economia, né? Eu me lembro que quando a Lilian Whitfield começou a ter boletins de economia, boletim de um minuto na TV Bandeirantes ainda, Isso, eu lembro. não é? Era o momento para falar da economia um minutinho só, num jornal inteiro. E hoje a gente vê, depois ela cresceu nisso aí também, foi para a Globo, até ganhou um jornal da Globo para apresentar, Joelmir Betti, que falava muito. Joelmir Betti ajudou muito. Ajudou muito. Então, abriu muito hoje a gente tem dentro de um jornal uma boa parcela falando de aspectos da nossa economia, né? Ou a inflação, ou é o salário, ou é o ajuste, essa coisa toda, o desemprego, né? Então, eu até me lembro que eu vi uma vez uma matéria, como jornalista, eu acompanhava muito todos os telejornais e tudo mais, eu vi uma matéria na TV Manchete, anunciada pelo casal Eliakim Araújo, né? Com a mulher dele, Leila Cordeiro, que era o casal, né? Isso. E ele falou olha como a televisão às vezes ele é um desserviço. Na época, isso 80 e pouquinho, ele disse assim, ou ela disse assim, olha, então o governo não quer aumentar o salário mínimo nos níveis que os sindicatos estão pleiteando, porque se isso acontecer, o Brasil vai ter que importar alimentos. Só isso, uma coisa muito curta, de menos de um minuto. Eu pensei assim, mas se as pessoas vão consumir mais alimento, porque vão ganhar mais, então elas não estão se alimentando adequadamente hoje com o que ganham? Porque o ser humano não consome mais alimento, assim, eu não consigo comer mais do que eu como. Isso. Não é? Isso. Então, se eu vou comer a ponto de ter que importar, é porque eu estou comendo menos do que deveria. Então, aí que vem o aspecto humano da economia, né? Isso. Você tem uma frase, uma mensagem na economia, aquele que puder prestar atenção naquilo e ler com mais profundidade vai entender um quadro social acontecendo ali. A economia, ela pode, normalmente, ela pode desarranjar uma sociedade, né? Ela está na economia o arranjo ou desarranjo social. Principalmente você falou do salário, né? Por quê? Porque o Brasil teve anos passados de uma inflação de 2.000%, tá? Então a nossa grande vitória foi o plano real, né? O plano real, que trouxe os preços a níveis compatíveis com o nosso progresso, o nosso crescimento. Esse ano passado, ela se desgarrou, né? Ela deu um salto, a gente está tentando voltar para a nossa meta, né? Existe uma meta do governo. Mas a inflação, ela desarranja a sociedade, né? Por quê? Porque quando a inflação está alta, cada categoria, cada segmento quer puxar para o seu lado. Então, quem mais perde? Quem vive de renda fixa, salário. Quem perde, todos perdem, mas quem perde menos? Quem tem renda variável, comerciante, empresário, banqueiro, que consegue repassar os desajustes de preço nos preços finais. Sim. Agora, quem vive de renda fixa, não. Não, né? Não, porque ele não consegue repassar todo mês. Né? Sim, ele ganha aquele fixo e é 12 meses. Bom, o programa é de educação, a gente quer falar mais sobre a economia também. Mas eu fui tentado, professor, desculpe, acho que até a bem de quem está nos assistindo, né? Uma coisa que o povo às vezes não entende. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho qual é o peso do governo na geração de inflação, os gastos governamentais na geração de inflação. Então, a inflação, todos nós somos responsáveis, né? Agora, o governo, o que ele faz? O governo, ele tem, assim como uma empresa, uma família, ele tem receitas e despesas, né? Receitas são os tributos, os impostos.
E os gastos são os gastos natural de governo. Quando eu falo governo, é municipal, estadual e federal, tá? As 3 esferas. O que o governo gasta? A gente já sabe, né? Saúde, educação, segurança, funcionalismo. O que acontece? O governo, ele pode ser um indutor do crescimento. De que jeito? Quando ele faz investimentos. Quer dizer, ele colabora com o crescimento de um país. Porque ele investe, ele faz estrada, faz ponte. E sobretudo na infraestrutura, né? Principalmente na infraestrutura. Uhum. Claro que existe aí uma discussão de escolas econômicas, né? Por exemplo, a escola liberal diz o seguinte: o Estado não deve intervir na economia, só tem que se preocupar com segurança e saúde. Já o nosso modelo, existe uma certa intervenção, né? O governo tem que entrar na economia, tem que fazer obras, tem que gerar emprego. Então, é uma briga ideológica, né? Sim, sim, sim. A nossa linha atual de governo, ela é mais intervencionista. Sim. A linha anterior é mais liberal. Sim. Tá? Então, é isso que acontece. Então, de qualquer maneira, professor, vou dizer assim, quando você fala em ajuste, como se fala hoje, Ajuste fiscal. é necessário que o governo corte seus gastos, né? Seja um governo uma máquina mais eficiente e mais econômica, não é? Porque não adianta só, porque um ajuste fiscal onde o governo não bate suas despesas, não tem outra saída a não ser arrecadar mais, gerar mais taxas, mais impostos, coisas parecidas, Você vai aumentar impostos, né? E você vai... onerar a sociedade, né? Principalmente aquilo que eu falei, né? Renda fixa, né? Quem percebe renda fixa é que está pagando. Sim, sim, sim. Com certeza. Bom, a conversa está muito boa. Essa conversa vai longe. Ela vai longe, ela vai longe. Mas então, nós vamos falar agora de gestão também, através da Acerplan. Você sabe que a Acerplan é aquela empresa que faz a gestão da sua escola, não é? Ou então, ela capacita o seu pessoal a fazer a própria autogestão da escola. E a Acerplan, ela está tendo eventos no Brasil inteiro, com esse treinamento, né? Com essa capacitação. Nós estamos hoje nós estamos aí, acabamos de ter um evento da Acerplan em Recife, e vamos ter agora no dia 28 e 29 de maio, um evento em Salvador. Então agora, eu falei no começo do programa, atenção educadores. Quem quiser fazer a capacitação da Acerplan em gestão escolar, aí administração, pessoal, RH, marketing, toda essa área administrativa da escola, quem quiser se preparar para isso, lá em Salvador, né, então você que é do Nordeste aí, mas quem estiver em qualquer outra parte do Brasil também que quiser ir para lá, entra no site da Acerplan, acerplan.com.br, ou então no Facebook da Acerplan também, diga que você viu esse comercial aqui, esse anúncio, no Missão Educar TV. E você terá 50% de desconto. É um presente para você, educador, né, ou que trabalha na gestão escolar, no Missão Educar. Então você diz que assistiu aqui e vai ter uns 50% de desconto. Isso é um presentaço da Acerplan para você. E não se esqueça, a Acerplan também terá aqui em São Paulo o School Business, que é um mergulho, uma imersão de 3 dias, agora em agosto, né? Em gestão escolar também. Então, além de já ter tido eventos no Brasil inteiro, em todas as grandes cidades do Brasil, agora a Acerplan prepara para agosto, aqui em São Paulo, o School Business, que é um grande evento sensacional de imersão realmente em administração escolar, para que a sua escola seja cada vez mais forte, mais bem cuidada em termos financeiros e administrativos, para que você possa focar a parte educacional com muita tranquilidade. A Acerplan. Então agora, nós estamos aí voltando à nossa conversa com o professor Norberto Verderame. Professor, a gente sabe, nós falamos muito aqui no programa, né, que o grande nó do ensino brasileiro hoje é no ensino médio. Isso. Então, o pessoal passa no ensino médio aos trancos, barrancos, solavancos. O Enem está aí para não deixar ninguém mentir, né? Então eu pergunto,
O senhor recebe, não sei se o senhor dá aula para o primeiro ano também, o senhor recebe na universidade um aluno que vem do ensino médio em geral, salvo raras exceções, o ensino médio complicado. Isso. Como é que se faz para poder trazer esse aluno para o nível que a universidade precisa passar para ele? Então, esse é um problema que a gente discute muito entre os colegas professores, diretorias, né? Coordenação. Então, o que a gente faz? O que fazer? Né? O que fazer? Esse é o grande nó da educação. Salvar né? a pátria. Eu estava assistindo hoje o senador Cristão Buarque, ele estava dizendo isso, né? A capacidade, o Brasil, em termos de capital humano, capital intelectual, ele está classificado em 74º lugar, entre 120 países. Então ele estava até falando, puxa vida, o que a gente pode fazer? Ele que foi ministro, né? Então é o seguinte, a gente recebe alunos em virtude da popularização do ensino, né? Você deve ter acompanhado as facilidades do financiamento, né? O que aconteceu? Abriu as portas para as pessoas, para os alunos. Ninguém é contra isso, né? Só que você tem alunos que não têm a base. Então, você colocou aí a parte de matemática, de cálculo. Então, a base, né? A base é português, a nossa língua materna, e cálculos. Sem essa base, ele chega precariamente no curso superior, no ensino superior. Muitas vezes a gente é obrigado a voltar, a recuar, a ensinar uma matemática que já deveria estar, né? Uma aritméticazinha lá atrás, né? A porcentagem, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu me defrontava com isso, e às vezes a gente ficava meio revoltado, né? Puxa vida, esses alunos que a gente recebe, não faz isso, não sabe ler, não sabe escrever, não faz cálculo. Mas aí eu comecei, né, comecei a pensar o seguinte, esse trabalho nosso é importante. Esse trabalho nosso é muito importante. Por que não eu começar a descer um pouco o nível? Para que eu possa trazê-los. Buscar mesmo, né? Isso. Porque não adianta, Augusto, você ficar reclamando. Ah, esse aluno não sei o quê, esse aqui não é bom, essa classe não sei o que lá. Então eu cheguei à conclusão, ou a gente faz esse trabalho, né? Talvez um pouco não tão rico como deveria, né? Aumentando um pouco o nível, mas pelo menos você chegando próximo a esse aluno e trazendo ele para cá. Sim. Entendeu? E isso é que fez com que eu gostasse da aula que a gente estava conversando. E quanto tempo é necessário você fazer isso para depois então nivelá-lo no curso como seria exigido? Ah, não, a base seria o ensino médio. 5, 8 anos. Agora, uma história de vida, né? E lá na faculdade? Ah, não, aí você não consegue tirar a diferença. Quanto tempo vocês investem nele para poder... Ah, 1 ano, talvez. A verdade é a seguinte, você percebe que quando ele entra, ele está num estágio. Quando ele sai melhor. Sim, isso é importante. Apesar de todos os percalços que a gente tem, todos os problemas, com certeza ele sai melhor. Agora, uma coisa que eu me bato muito, né? Que é difícil. Primeiro, quem constrói o aluno é o aluno. Quem constrói a educação e a escolarização é o aluno, não é a escola. A escola, ela tem uma parte, né? Então é difícil você passar para eles que existe a autoeducação. Sim. Que é tão importante ou mais que o próprio professor e a escola. Entendeu? Uhum. Só que é difícil você colocar neles essa ideia da autoeducação. Se a gente sabe alguma coisa, é porque a gente se autoeducou. Verdade. Eles não entendem isso. Verdade. Ah, o professor não passou isso. Ah, o professor não serve. Esse professor... Mas não é só o professor e nem só a escola. Porque na verdade esse processo que você falou agora... É a construção, entendeu? Ele devia começar já no colégio, né? Isso. Ele sai do Fundamental 2, ele passa a não ser mais aquele aluno passivo, né? Que só recebe, ele começa a fazer trabalhos, começa a ter responsabilidades, né? Então ele devia já chegar na faculdade com uma postura de eu tenho a minha parte para cumprir, eu tenho a minha responsabilidade, o professor está aí, a universidade está aí, as matérias estão aí. Cabe a mim buscar esse conteúdo, né? Identificar
qual a especialização que eu vou querer depois, enfim, e me moldar. E aí eu ia lhe perguntar uma coisa. Nesse processo de um ano de nivelamento, né? Que é o início, né? Que vocês, professores, Primeiro já ano. estão imbuídos disso. E o aluno, ele tem a paciência com ele próprio, a perseverança de tentar também acompanhar esse nivelamento? Essa é uma boa pergunta que você fez. O que acontece? É uma brincadeira que o pessoal faz, né? Hoje nós temos aluno do século XXI, professor do século XX e escola do século XIX. É verdade, verdade. Então, o que acontece? Qual é o perfil do aluno hoje? É o perfil que a gente chama da geração Y, né? Aquela que nasceu de 1980 a 2000. O que é a geração Y? É impaciência, né? Em função do quê? Das novas técnicas de aprendizado, da velocidade da informação, da impaciência de ficar vendo um professor ou de ler um texto. Verdade. Então, qual que é o nosso desafio? É colocar na cabeça do aluno que ele tem que se construir, autoconstruir. E para isso demanda anos. Mostrar para ele que um livro, uma obra que um autor escreveu, ele pesquisou muito, né? Ele batalhou muito, ele consultou fontes, a experiência dele. Então, é diferente você ler um livro do que você consultar a internet. Entrar no Google e... A internet, ninguém é contra, mas ela é um complemento. É um complemento. Eu gostaria de dar aula em escolas que todos os alunos tivessem aparelhamento de informática. Uhum. Porque o que aconteceria? Vamos pesquisar tal assunto. Sim. Mas pesquisa. Uma agregação a mais. Sim. Entendeu? É importante aprender a pesquisar. Então você percebe, por exemplo, hoje as bibliotecas das escolas, das faculdades, normalmente estão vazias. Sim. Eles não gostam de ler. Mas por quê? Porque isso vem da família. Na não verdade, adianta. O brasileiro não é muito afeito à leitura, né? De modo geral, né? E Augusto, vou te falar uma coisa. Educação é diferente de escolarização. Não é? Diferente. Muito. E a educação, a gente fala muito do governo. Que o governo é isso, o governo é aquilo, os governos. Não, senhor. Educação parte de todos. Sim. Todos nós somos responsáveis. A primeira célula da educação é a família. Ninguém substitui a família. O que está acontecendo hoje? Querem substituir a família pelo professor, pela escola. Negativo. Exatamente. Então, o que acontece? Essa é uma dificuldade que nós temos. Eu imagino, né, que o aluno universitário, a grande maioria, tem pais que não têm universidade. Sim. Né? Então, os pais já não podem mais ajudar como ajudavam até o fundamental. Isso. É ele que tem que assumir essa responsabilidade diante da escola, diante do professor, diante dos colegas, diante da sociedade. Muitos deles já trabalham, né? E é necessário que ele se perceba. Olha, eu sou ruim de português, eu sou ruim de matemática, eu tenho dificuldade aqui e ali. Então, eu vou ter que tentar me aprimorar naquilo em que eu sou fraco. Não tem jeito. Se você não tiver esse autoconhecimento, não é? Isso. Para poder se melhorar, você vai ter a escolarização, né? Mas não vai ter a formação. Não vai ter não vai ter realmente o conteúdo. E olha, a faculdade termina, o diploma chega, passou. E quem foi que saiu da faculdade? Você saiu bem? Você saiu preparado, não é? Isso. Então, professor, agora você estava falando das novas tecnologias, né? Até que ponto esses tablets, né, esses smartphones, ajudam ou atrapalham hoje nas aulas e no desempenho escolar? Então, porque essas técnicas novas, essas formas de comunicação, o que elas fazem? Elas tiram muito o foco do aluno. Entendeu? Então, como existe uma gama muito grande de informação, né? Então você tira o foco. Ao contrário, no meu tempo, por exemplo, você se focava num estudo, né? Uma obra, uma pesquisa.
Você tinha que comprar jornal, tinha que comprar livro, conversar com pessoas. Então hoje tudo é fácil, tudo é rápido. Então essa geração, ela não tem muita paciência, entendeu? Ela não tem paciência. Ah, não, então eles querem às vezes resolver o problema rápido. Terminar o curso, mas não é assim. Então eu falo para eles, qual que é a saída? Primeiro, eu sempre falo, até eu brinco com eles, né? Leiam, né? Quem não lê não sabe escrever. Verdade. Quem não sabe escrever, dificilmente vai se sair bem. Verdade. Né? Então, leitura. Lê jornal, lê a revista, livros, converse com as pessoas. Ninguém está descartando aqui a modernidade. E o pior de tudo é que uma coisa que muita gente não sabe, aí pais responsáveis, né, colegas, mulheres, maridos, a internet não é completamente confiável. Isso. Não é qualquer informação na internet que está correta. Também isso. Se você só se basear nisso, porque um livro, ele tem um autor, tem uma editora por trás daquilo, tem uma responsabilidade, né? Isso. Na internet qualquer um vai lá e põe o que bem entende e fica lá depositada nesse mar sem fim de informações. Então, tem que ser checado, tem que constar uma fonte confiável. Sites confiáveis. É preciso fazer isso, claro, né? Claro. E tem muito site bom, importante. Tem, né? Você pode direcionar, falar, isso aqui você pode ver, esse aqui é bom, esse não. Uhum. Então isso. A nossa dificuldade hoje é essa. Sim. É a rapidez da informação que eles querem, né? E você tentar passar para eles que o importante é você construir. E uma coisa importante que eu lembrei. Sair da faculdade como pensador. Não como reprodutor de ideias. Mas é que está o problema. Essa é a chave da universidade. O senhor falou uma coisa seríssima agora, porque uma boa porcentagem está só querendo o canudo. Isso. Eu tenho diploma. Uma outra porcentagem quer ir lá aprender o que está sendo ensinado para ele, o conteúdo. Ele quer copiar, colar no cérebro dele, né? Copiar na faculdade e colar no cérebro. Copiar, colar. E raros entendem que ele está lá aprendendo conteúdos para aprender a raciocinar, para aprender a pensar. E ele tem que criar, porque, gente, o mundo dessa garotada, que está na faculdade de hoje, não pode ser o mesmo mundo nosso. Isso. Não é? Que já estamos aí, nossa faculdade faz muito tempo atrás. Isso. Então a gente espera que haja progresso. Então essa molecada vai aprender conosco, sim, mas eles vão colocar também um pouco mais de pesquisa em cima disso, um pouco mais de modernidade em cima disso, e vão, agregar valor a isso, vão dar alguma coisa a mais para isso. Isso. Não é? É aquilo que eu falo, vocês têm que sair daqui pensando, não reproduzindo. Né? Eu sempre falo para eles, olha, amanhã eu não vou estar mais aqui. Vocês vão estar aqui dando aula. Exatamente. Vocês vão ter que assumir. É. Eu não sou eterno, nenhum professor é eterno. Vocês vão ter que estar aqui. E aí? Como é que faz? Verdade. Então, professor, agora nós vamos falar aqui, também ainda de aprendizagem, né? Vamos falar do Congresso Conhecer. Congresso Conhecer, que acontece lá no Espírito Santo agora em setembro, num lugar maravilhoso, que é uma praia, né? É uma cidade maravilhosa, numa unidade do SESI, local lá, fantástico, né? Onde você vai ter vários congressos, o congresso é composto de vários simpósios, várias palestras. Você entra no site ou no Facebook do Congresso Conhecer e você então vai montar sua grade de participação. Eu quero isso, quero aquilo. Você já monta seus horários, sua grade. Você também já prepara a sua viagem, né? E você pode programar os pagamentos também. Então, entre lá no Congresso Conhecer, conheça toda a grade, né? E você se prepara, já se programa, é imperdível, porque é um congresso fantástico em termos de conteúdo, de network. Você vai conhecer gente do Brasil inteiro lá, educadores também, e vai se divertir, porque lá também tem praia, tem shows, tem uma série de atividades para que você possa, dia após dia, estar mais arejado e poder captar então as informações, além de uma exposição também que tem lá, uma feira de produtos e serviços educacionais. Congresso Conhecer. Entre lá e aguarde, porque em breve nós anunciaremos também o Congresso Conhecer em São Paulo,
que é algo inédito, ok? Congresso conhecer. Então, professor, agora vamos falar do outro lado. Quais são as virtudes que o senhor está percebendo no ensino da economia nos últimos anos? Eu estou percebendo a economia, ela não é, antigamente ela era exercida por advogados, né? Ela tomou corpo na década de 50, depois 60, né, com o governo autoritário, acabou dando uma força para a ciência econômica, né? Na figura principalmente do Delfim Neto, né? Foi. Era o grande czar da economia. O ministro do Delfim Neto. A partir daí ela se tornou importante, né? Uma ciência que ela trabalha muito com previsão, que nem sempre se realiza, né? Depende das pessoas, né? Às vezes eu acho que o economista é meio catastrofista, né? Eu não sou economista, mas eu faço uma autopunição aqui, né? Olha, vai acontecer isso, vai acabar isso. Então, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil não vai acabar, né? Ao contrário, ele vai sair dessa, né? Com certeza. A gente vai voltar àquela linha que a gente vinha, né? Mas não também naquela linha ilusória, né, professor, de 2 anos atrás, que o pessoal achava que ser da classe C era comprar geladeira nova, televisão nova, né? Fazer mais crediário, fazer mais dívida, né? Isso, o endividamento, né? Endividamento, porque na verdade a gente sabe que os países desenvolvidos não são aqueles em que as pessoas trocam de televisão todo ano, e nem trocam de carro todo ano, mas elas têm saúde, educação de qualidade, tem segurança, uma coisa, um ambiente bom para viver, não é? Não é isso, professor? Isso. Mas a economia é isso, né? Ela te dá uma perspectiva, né? Social, né? Uma perspectiva social. Ela está muito ligada ao que você falou, ao bem-estar, o estado do bem-estar, né? Sim. Que a Europa conseguiu, a Europa Ocidental, né? Sim. Que é um meio termo, né? Entre o capitalismo puro, exercido pelo americano, e o socialismo antigo da União Soviética. Então juntou, né? A liberdade com o planejamento. Sim. Então isso tornou a Europa uma sociedade, vamos dizer, mais igualitária. Mais igualitária. Claro que agora teve a crise de 2008, né? Deu uma balada na estrutura europeia, né? Porque o bem-estar. Estava muito com o bem-estar. Né? Agora estão revendo esse modelo, né? Mas, na minha opinião, seria o melhor modelo, né? Sim, social-democracia, né? Como se faz na Suécia, Noruega, Dinamarca, Noruega, né? Norte da Europa, né? Isso. Perfeito. Noruega até 30 anos atrás era um país que não estava tão bem, não. Hoje, verdade. Né? E professor, os alunos de hoje, né? Claro que uma classe é uma coisa muito heterogênea, né? Mas o senhor está vendo novos talentos, está vendo aí gente boa, gente interessada, que vai dar fruto? Tem, sempre tem, claro. Isso é importante que você falou, né? A gente trabalha com classes de 40, depende, né? 35, o ideal é 25 para 30. Seria o ideal, né, professor? Mas é difícil, você sabe, né? Vai 40, 50, tem salas que tem 100 alunos, né? Aí não é nem aula, é palestra. Né? Mas a gente sempre tem, com certeza. Existe um percentual de alunos aí que... Então, para aquele... Que, aliás, servem até gostaria que fosse até monitores de aula. Sim. Que é uma forma de incentivar. É verdade, né? Verdade. Pessoa que vai auxiliar o professor, vai dar aula também, vai corrigir trabalho, vai conversar, vai passar coisas. Sim, muito interessante. Então, nós temos uma frase no programa aqui, professor, que é o seguinte, é um jargão nosso aqui. Quando a entrevista é boa, o tempo voa. Nós já estamos aí faltando 10 minutos para acabar o programa, mais ou menos. Então, só vou dar um alôzinho para uma telespectadora, uma teleinternauta nossa, chama-se Patrícia Pinhatari, paulistana da Gema, mora em São Paulo, mas está nesse momento trabalhando em Angola, lá em Luanda, né, com nossos amigos angolanos também, o Abias, o Benjamin e outros que estamos vendo lá na África, o pessoal do Moçambique também. Então, um abração para você, Patrícia Pinhatari, e todo o pessoal aí de língua portuguesa nos assistindo, e aos brasileiros que também estão no exterior vendo a gente, né? Então, professor, eu vou lhe fazer uma pergunta importante. Para aquele jovem que está tentando se decidir, vou preparar para que tipo de faculdade, eu gostaria muito de fazer economia, administração, né?
quais são os dons pessoais que favorecem um aluno quando ele resolve ir para fazer alguma coisa que envolva a economia? Quais são as principais qualidades que, se ele tiver, vai facilitar muito a vida dele? Você está falando mais para economia, né? É. Então, no meu caso, né, o que eu percebo é a preocupação social. Eu acho que a preocupação social seria um mote para você estudar economia, tá? Porque é aquilo que eu falei no início, ao contrário do que muito se pensa, a economia não é cálculo, né? Não é enriquecer. É você participar do crescimento de um país. Sim. Pode ser uma empresa também, não é Claro, só o país. claro. Claro, você trabalha numa empresa, você pode fazer com que ela cresça, distribua os dividendos, né? Sim, O fruto do trabalho dela. Um conjunto de empresas Claro, indo bem, ela faz uma o país vai economia bem forte. também, não é? Isso, ela Faz uma economia forte, né? Então eu acho isso, é a preocupação social. Ótimo. Né? E outra coisa, o interesse político, porque Sim. a política e a economia, elas caminham juntas. Caminham juntos. Ainda mais um país como o Brasil, né? Mas mas a boa política, né? Sim. A boa política, aquela que coloca as pessoas na sociedade, que insere as pessoas, né? Que Sim. agrega. Não essa, infelizmente, que a gente está vendo hoje. Né? Sim, sim. Isso aí, eu não sei o nome que eu daria isso. Então, bom, vamos então falar de algo muito gostoso para a gente dar uma levantada na nossa perspectiva agora, que é a Havan. A Havan tem esses salgadinhos, esses bolos, essas massas maravilhosas, tem macarrão fresco, tem massas recheadas, tem coisas congeladas, tem sopa, tem tanta coisa, gente. Olha, entra no site da Havan, havan.com.br, Havan com N no final, ou então no Facebook da Havan, para você ver o que tem lá. Né? A gente está mostrando para você algumas coisas aí. A Havan tem lojas no Ipiranga, na Vila das Mercês, e também tem na Vila Santa Catarina, aqui na cidade de São Paulo. Mas você que mora na Grande São Paulo, pode entrar lá no site da Havan, que tem a loja virtual, você verá o que tem, encomenda e a Havan entrega para você. E aí você guarda na geladeira, no freezer, essas guloseimas, porque a hora que aparecer alguém na sua casa aí, aquele grande amigo que aparece de repente, né? Ou dia que você não está querendo fazer comida, você quer se dar um pouquinho de descanso também, você tem aí as maravilhas da Havan, que são qualidade em alimento e qualidade também em atendimento. Então agora, chegando aí caminhando para o final do nosso programa, professor, ao seu ver, hoje, eu falei dos alunos, né? Nós temos muita gente interessada em ensinar economia em universidades? Olha, eu não vejo muito não, viu? É? Não. Eu acho que tem mais assim, a parte de RH, gestão, economia mesmo. Eu acho que houve uma perda de pessoas aí para. Agora, a matéria economia também entra, em gestão, entra em administração, entra em RH também, não entra? Na economia está em mesmo. todos os lugares, né? A economia entra, acaba... É que a economia ela tem a micro e a macroeconomia, né? A microeconomia se estuda os mercados, né? Sim. A oferta, demanda, as leis de mercado. E a macro, os grandes temas, né? Os agregados, né? PIB, inflação, taxa Selic, né? Sim, sim. O câmbio, né? Taxa sim. de câmbio, importação, exportação. Infelizmente, eu não vejo assim muita gente interessada em ingressar na universidade na parte de economia, não. Acho que a administração tem mais. Sim, sim. Então, contábeis também. Ah, tá. E no caso, hoje o senhor está dando aula de economia na faculdade de administração. Isso, e contábeis. E contábeis também. Mas eu dou aula também de finanças, Uhum. que anda junto com a economia, né? Dou aula de finanças, dou auditoria, também eu dou aula. Matemática financeira também eu dou. Sim, sim. Então, análise financeira. Só coisa fácil de dar, né, professor? É difícil não, é que vem da formação de cada um. Quando eu falo difícil de dar, o senhor tem conhecimento, o senhor tem informação já de tantos e tantos anos trabalhando, mas eu digo assim, é ensinar isso, né? É o tipo de coisa que é para você colocar na cabeça do sujeito, que tem uma formação deficitária no colégio, né?
você conseguir colocar esses conceitos, né? E para que ele entenda, porque o senhor falou bem, nós não temos aula de economia financeira, Isso. nada, não temos nada disso na escola toda. E as Isso. pessoas mal ouvem falar disso. Então, o cara chega na faculdade, ele vai ver termos que ele nunca viu na vida, que ele ouviu de orelhada na televisão, no rádio, alguma coisa assim, né? E aí ele vai ter que entender aquilo. O senhor falou aqui uma série de coisas que para o nosso espectador comum é a mesma coisa. Mas a gente sabe que finanças, macroeconomia, microeconomia, contábil, isso são membros de uma mesma família, mas são coisas diferentes. Mas para o leigo, isso é a mesma coisa. Você só pensa em número, né? Então, mas a importância, se me permite, a importância de você, como professor, chegar neles. A tradução. Como é que você vai traduzir essa linguagem mais fácil? Uhum. Não adianta eu querer ir lá e falar em níveis mais altos. Falar em economês com ele o tempo todo. Não adianta. Eu tenho que ter a capacidade de traduzir isso aí. Sim. Entendeu? Aí é que é... Aí tiver a comunicação do professor. Isso. Né? Como já dizia Paulo Freire, né? Grande, né, educador nosso, né? Que eu admiro muito, né? Você aprende com o aluno também. Ah, não tenha dúvida. Isso que é importante. Tem que ter essa observação, né? A troca, né? E a minha aula, eu procuro sempre fazer ela interativa. A minha aula não é estática. Sim. Eu pergunto, a pessoa me retorna, ela me pergunta, eu pergunto para ela. A gente tem uma participação grande na sala. Sim, sim. É um bate e volta, entendeu? Uhum. Isso que eu acho que é importante. Ah, é. O que você acha daquilo tal? Qual é a sua opinião? Mas eu não sei, não tem importância. Eu também não sei muita coisa. Uhum. E eu aprendo, ninguém sabe nada, né? Mas aí tá aquilo que nós Já falamos. dizia Sócrates, né? Falamos dos bastidores. O professor tem que ter vocação, porque ele tem que falar na linguagem que ele sabe que o aluno fala, e para saber isso, ele tem que estar ligado no momento, porque o aluno de hoje não é igual ao aluno de 10 anos atrás e nem será igual ao aluno de 10 anos depois. Com certeza. A gente vai ter que saber que linguagem que eles estão falando para traduzir a linguagem da matéria para esse aluno, para que ele possa, então, sintonizar e estar falando o mesmo idioma, né? Agora é o internetês agora. Internetês. Tem economês internetês, né? Professor, eu tenho uma surpresa agradável para o senhor agora. Opa, isso é bom. Nós temos aqui uma frase no final do nosso programa que traduz tudo que o senhor falou agora, até agora, né? O senhor está falando aí de aula interativa, de eu compreender o aluno, de eu ficar durante um ano trabalhando esse aluno para que ele chegue no nível em que eu possa ensiná-lo. Eu preciso saber que linguagem que ele fala. Tudo isso é doação, não é? Então não é um professor frio, gélido, um robô que vai lá dar aula que vai conseguir fazer isso. Não. Tem que ser um ser humano que tenha dentro de si doação, amor, né? Então nós vamos agora mostrar a frase que norteia esse programa, que é uma frase de alguém, um mestre que o senhor conhece, chamado professor Henrique José de Souza. Opa, conheço. A frase dele é: o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Então, o senhor é um desses, né? Os professores abnegados desse Brasil todo, que fazem tanto pela educação, com verba, sem verba, com apoio, sem apoio, a escola caindo nos pedaços ou não, são gente assim. São pessoas que são sábias não porque sabem, mas são sábias porque amam. E somente amando é possível ensinar. Claro, com certeza. Formar essas gerações. Nossa, a gente vê professores aí em cidades longínquas, né? No Nordeste, barracão, às vezes sem nada, embaixo de uma árvore, num pátio, não é? É. Caminho 10 quilômetros, né? Pra dar aula. Vai de caminhão, vai de burro, vai lá e dá aula. Vai dar aula. Puxa vida, né? Isso é que tem valor, né? É o amor que você falou. É o amor, tem que ter o amor. Se não tiver, não... Porque não tem amor, não é professor. Então, professor, nós vamos agora colocar aí na tela, para quem quiser bater um papo, porque muita gente vai querer bater papo com o senhor depois. Certo. O seu Facebook, né? É lá o Facebook Norberto Verderame. É muito fácil, né? Isso. Achar no Facebook. Isso. Acha lá, procura bater um papo com o professor, ele gosta de trocar ideias sobre o ensino em si, né? Sobre esse amor que nós falamos agora, sobre economia mais ainda, com certeza, né? E todos nós, cidadãos brasileiros,
precisamos aprender muito sobre economia. Né? Não é contar dinheiro só, quanto gastou, quanto guardou, mas entender a conjuntura, o que se passa, o que acontece, né? Para poder interagir, para poder votar direito, para poder cumprir nosso papel também de cidadão, né, professor? Isso. Principalmente, né? Qual a sua mensagem final, professor? Bom, primeiro eu queria agradecer esse espaço, né? Puxa, me senti bem honrado. Né? Nós estamos honrados. E se tiver mais vezes, eu aceito. Haverá, com certeza. E a mensagem que eu tenho para passar para os alunos, para as pessoas, enfim, para nós todos, né, para o Brasil, é que a gente continue lendo, né? Tem que ler. A leitura é a coisa mais importante que existe, né? Eu sempre brinco com eles, né? Leiam, leiam. E que a gente não perca a esperança, né? Nós estamos num país aqui que a gente sempre fala, né? Tem 500 anos, mas está em formação ainda. Verdade. As universidades na Europa já tinham na Idade Média. Já existia. Nós começamos depois da família real, né? Sim, sim. E antes não deixavam. É. Então a gente está em construção, né, nesse país. Não vamos perder a nossa fé, né? A nossa vontade de crescer. Com certeza a gente vai ser bem sucedido. Muito bem, muito bem. Eu agradeço. Nós agradecemos. E o senhor estará aqui de volta, certamente em outra oportunidade. Agradecemos muito a você que está nos vendo aí, que está nos prestigiando. Então a gente espera ter passado para você uma mensagem muito positiva, né? Analisando os problemas, mas também mostrando as soluções, mostrando os caminhos. E aguardamos que você nos escreva no missãoeducar@2012.gmail.com, repetindo, missãoeducar2012@gmail.com, ou entre no nosso grupo Missão Educar no Facebook, entre na nossa página de curtir e vá trocar ideias com a gente. A gente quer mostrar aqui também a sua experiência educacional. Obrigado por tudo e até o próximo Missão Educar, na próxima segunda-feira, aqui na UP TV. Muito obrigado.